Boa noite a todos. Meu nome é Denise Martins Oliveira. Hoje eu estou aqui representando a diretoria do Conselho Regional de Farmácia Espírito Santo. Atuo como secretária-geral nessa diretoria atual e sou acompanhada pelo nosso presidente Luiz Carlos, do nosso vice-presidente Gustavo e do nosso tesoureiro, o Leandro. Vou aqui dar boas-vindas a todos vocês, agradecer a participação maciça dos farmacêuticos daqui do estado. Nós temos também farmacêuticos inscritos de outros estados, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra para nós vocês estarem aqui conosco. Temos também alguns acadêmicos que se inscreveram para essa Semana Capixaba de Farmácia Clínica. Quero agradecer aqui, em nome do Conselho, a atuação do Grupo Técnico de Farmácia Clínica, que é presidido pelo Dr. Júlio, que tem feito um trabalho excelente, e essa semana promete. Ontem nós tivemos a palestra do Dr. Clóvis, que está aqui presente, foi brilhante, todos adoraram, foi maravilhoso. E essa nova atividade, né, do farmacêutico que está descobrindo, não posso dizer agora, né, já é um pouco mais atrás, mas que tem dado um resultado excelente, tem trazido muita realização para os farmacêuticos que se dedicam a essa atividade, vamos dizer assim, né? Então, assim, depois de agradecer a todos, quero agradecer também, em nome da diretoria, o grupo de funcionários do Conselho, em nome da Sheila, que está aqui presente, do Tiago, que está responsável aqui pela parte de tecnologia, como todos os demais que viabilizaram aí a realização dessa semana, né? Também não posso deixar de agradecer ao Dr. Wallace, que aceitou o nosso convite, que hoje vai proferir aqui a palestra como o farmacêutico pode melhorar na clínica, né? Na sua atuação. E eu vou passar aqui para o nosso mediador, o Dr. Júlio, que é presidente da Comissão de Farmácia Clínica, para apresentá-lo. Só queria colocar aqui algumas observações. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar no chat, que elas serão respondidas no final. Os certificados serão enviados por e-mail, no e-mail que vocês cadastraram para fazer a inscrição. Então, vão receber esse certificado através desse e-mail. E caso vocês sejam com um nome diferente, no Zoom, né, na hora de fazer a inscrição, tiver sido colocado um nome diferente, é importante que vocês sinalizem aqui no chat, mas apenas quem está com nome diferente, gente. Quem está com o nome certinho, não precisa se preocupar, tá bom? Então, desejar, assim, um excelente aprendizado aí com o Dr. Wallace, que com certeza será brilhante. E é com você, Júlio. Passo a palavra. Uma boa noite a todos. Eu sou o Júlio César, hoje eu estou como presidente do GT de Prescrição Farmacêutica e Farmácia Clínica. E essa semana está sendo uma semana de muito aprendizado para todos nós. E hoje nós temos aí o Dr. Wallace Botassin, que vai proferir uma palestra aí para todos nós. E ele é coordenador de tutoria e professor do projeto Cuidado Farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia, professor em cursos de pós-graduação com ampla experiência e empreendedor na área de cuidados farmacêuticos com a empresa de supervisão clínica, mestre em ciências farmacêuticas com ênfase em farmácia clínica pela Universidade Federal do Paraná, onde desenvolveu competências como farmacêutico clínico no ambulatório de atenção farmacêutica no Hospital de Clínicas da mesma universidade. É graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto, com experiência internacional obtida na University of Minnesota, Kansas City, e University of Minnesota, ambas nos Estados Unidos. Vemos aí que ele tem uma ampla experiência para estar passando para todos nós, e vamos sugar dele o máximo possível aí para desenvolver as nossas atividades. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço, né, estar aqui prestigiando esse evento que, sem dúvida, é maravilhoso, e eu fico muito feliz de ver isso acontecendo, ainda mais no Espírito Santo, né?
Eu sou capixaba, apesar de eu morar aqui no Paraná, sou de Venda Nova do Imigrante, então eu fico bem contente de ver as coisas avançando aí no estado. Podemos começar? Podemos começar, professor, à sua Muito bem, disposição. então tá bom. Quero cumprimentar aí toda a diretoria, agradecer pelo convite, né, ao presidente Luiz Carlos, ao vice-presidente Gustavo, a você, doutor Juliano, a doutora Denise, e vamos bater um papo essa noite. Eu acho que esse tema de palestra eu me sinto muito confortável, muito feliz de abordar ele, porque é uma coisa que a gente precisa muito, né, ver aí os caminhos que a gente precisa trilhar para melhorar na questão da farmácia clínica. E eu tenho certeza que muita gente vai aprender bastante coisa bacana hoje aqui. Se você ficar com qualquer dúvida, você vai deixando no chat que tem aqui, em algum lugar do Zoom, que eu vou responder depois, a gente vai conversar bastante essa noite. Os slides são mais para guiar mesmo o pensamento, mas a gente pode falar sobre diversas outras coisas, inclusive, que não estão no slide, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Bom, a nossa palestra hoje é sobre como o farmacêutico pode melhorar na clínica. E é uma palestra que, né, quando o início, né, quando ela nasceu, ela veio mesmo para provocar, porque a maioria das vezes a gente vê a palestra assim, a atuação do farmacêutico na farmácia clínica. Eu acho que a gente já discutiu muito sobre a nossa atuação nessa área, agora já é uma coisa consagrada, né? No Brasil, isso já está ficando consagrado. Então, falar sobre nossa atuação na clínica seria algo até chover no molhado, todo mundo sabe. É importante a gente conhecer, principalmente para os estudantes que estão aqui na nossa, no nosso evento, mas a gente tem que saber que isso já é algo consagrado, a gente já trabalha na clínica. E a partir desse momento, como que a gente vai melhorar na clínica? Porque eu acho que a nossa profissão ela chegou, conquistou isso, e esse é o momento da gente olhar como que a gente vai oferecer mais resultado para o paciente, como a gente vai conseguir ganhar mais dinheiro em cima disso, afinal é a nossa profissão, né? Apesar da gente gostar muito do que a gente faz, a gente também tem as nossas contas para pagar. E não tem nada de errado nisso, de você conseguir se sustentar com a sua profissão. Na realidade, isso é uma virtude, uma coisa boa. Então, como que a gente pode melhorar para conquistar esses objetivos, né? Então, eu vou conversar com vocês sobre algumas estratégias importantes para vocês adotarem nesse processo e também para fazer uma avaliação situacional, né? Porque esse processo de farmácia clínica, ele é uma área de mudanças, né? A gente começou a falar disso mesmo aqui no Brasil perto de 2013, que se você for olhar em contextos históricos, não é muito tempo atrás, né? Bem recente, inclusive. Mas fora do país, isso já era extremamente comum, né? Na realidade, já é o que é realmente ensinado nas faculdades há muito tempo. Né? Fora do país, por exemplo, em países como os Estados Unidos, você passa a graduação inteira aprendendo a clínica mesmo, né? Tudo bem, tem as outras áreas da farmácia, tem, mas o peso maior do curso é dentro da clínica e eu vejo cada vez mais isso chegando no Brasil. Até porque a profissão ela vai passando por mudanças, né, ao longo do tempo. A profissão farmacêutica é uma profissão que resiste às mudanças e se adapta às mudanças, e essa é mais uma, né? A primeira mudança, quando a gente foi pensar assim, a primeira grande mudança foi lá, né, no pós-revolução industrial, que a gente fazia todos os medicamentos de forma personalizada para cada pessoa e de repente vem uma indústria e faz tudo e já entrega pronto e a gente meio que perde ali o que fazer, né? Claro que tem a manipulação até hoje, mas a maioria dos medicamentos eles são industrializados. E o que fazer? Então é um primeiro momento que a gente se reinventa. E agora é um novo momento, né? Porque
a gente vê que a tecnologia ela está chegando muito forte, as pessoas elas têm cada vez mais dificuldade com o uso dos medicamentos, e a gente tem que lembrar que antigamente, e não muito antigamente, vou colocar aí, sei lá, 50 anos, nós não tínhamos tantas opções terapêuticas como a gente tem hoje disponíveis no mercado. Eram poucos medicamentos. Então, mesmo naquela época, a orientação que ainda não era muito enfatizada, né? Hoje ela é essencial. A gente tem medicamentos de tudo quanto é tipo, medicamentos com diversas formas farmacêuticas, diversas formas de aplicação, horários de aplicação, e tudo isso pode gerar problema. E aí que a gente tem que começar a entender a nossa importância nesse processo de cuidado. Porque se a gente não reconhece a nossa própria importância, parece que tudo o resto perde um pouco daquele brilho, né? Parece que a gente não levanta de dia, fala assim, nossa, hoje eu vou trabalhar porque eu sei que o meu trabalho faz diferença. Bom, eu acho que você, não sei se você é estudante, se você já é farmacêutico formado, pós, independente dessa situação, eu tenho certeza que você já viu na sua farmácia, no seu estágio, pessoas que têm problemas ali com o uso dos medicamentos. E esses problemas, apesar da gente ver muitos ali na farmácia de forma rotineira, muitos deles, né, eles vão parar em hospital, eles não vão parar na farmácia, né? Aquele pedaço que aparece na farmácia são de pessoas que tiveram problemas menores, mas muitas pessoas, elas têm problemas tão graves com os medicamentos que elas vão parar no hospital, né? E aí, seja porque esqueceu algum medicamento e teve alguma complicação, ou tomou demais, ou tomou de menos, ou tomou o medicamento errado. E a gente acaba na ponta, ali na farmácia, não percebendo o quanto que as nossas orientações são importantes, o quanto que a gente faz diferença para esse paciente que está ali recebendo o medicamento. Eu sempre gosto de brincar que é o seguinte, quando você vai pegar um avião, você não fica lá pensando, será que tem combustível? Será que o engenheiro que fez esse avião fez os cálculos corretos? Será que, sei lá, vai ter água no avião para eu tomar? Você não pensa em nada disso, você simplesmente compra a passagem, você segue as instruções, né? Senta lá, curte a sua viagem, chega no seu destino e tá tudo bem. E é mais ou menos isso que a gente esquece quando a gente fala de farmácia, de orientação ao uso dos medicamentos, de farmácia clínica. A gente acha que o paciente ele tem a obrigação de saber ali tudo sobre aquele medicamento, né? Como usa, onde armazena, quais são os problemas que ele pode enfrentar, o que que ele pode ter ali de problema e como que ele pode sair desses problemas. A gente acha que isso é normal e que ele já vai saber. E não é assim. É a mesma coisa que exigir de um passageiro de um avião, querer que ele saiba lá sobre a arquitetura do avião, a engenharia, se tem combustível, se tem água, sendo que ele só quer pagar a passagem e chegar no destino. E é isso que a gente tem que saber. Do mesmo jeito que um aeroporto vai instruir todas as etapas para você conseguir realizar a sua viagem, a gente também tem que fazer tudo isso com os nossos pacientes para que eles consigam atingir o objetivo terapêutico, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que durante essa palestra eu vou citar o nome de algumas empresas internacionais, a maioria delas não tem operações diretamente no Brasil, mas que são importantes para a gente trabalhar na farmácia clínica. Elas desempenham um papel importante, vocês vão entender mais para frente, mas eu gostaria de deixar essa declaração de conflito de interesses, porque eu não apresento nenhum conflito de interesses com essas empresas, eu não represento essas empresas, não estou recebendo comissão, nem nada disso. Então, eu queria deixar isso bem claro, até para ser bem transparente com vocês. São soluções que eu utilizo como profissional e que eu acho que vocês também deveriam conhecer, que ajudam bastante, tá bom? Bom, para começo de conversa, quais são os principais problemas aí a serem superados por quem quer trabalhar com farmácia clínica? Eu acho que todo mundo que está aqui tem algum problema com a farmácia clínica em algum setor. Pode ser assim. Quando eu me formei, eu fiz a minha graduação em Ouro Preto, né, na Faculdade Federal de Ouro Preto,
E eu não vi muito de clínica na minha graduação. É um curso extremamente voltado para as análises clínicas, para a indústria, e lá no cantinho tem uma ou duas disciplinas da área clínica. E eu acho que muita gente aqui também teve esse tipo de formação. Uma formação que não abrangeu os temas clínicos, que abrangeu outras áreas da farmácia que são igualmente importantes, mas que a farmácia clínica ficou em defasagem. E a gente tem que lembrar que essa regulamentação, né, de 2013, que ajuda o farmacêutico, né, a desempenhar atividades clínicas, ela é recente. Então, muita gente está no mercado, mas pode fazer isso, mas não se preparou para isso. Então, esse eu acho que é um dos primeiros problemas que a gente enfrenta aí. E claro, e tem outros problemas, né? O avanço, né, do aprendizado da clínica, seja nas faculdades, né, nos institutos, nas pós-graduações, ele está acontecendo. Então, ainda não é todo lugar que você tem um foco na clínica, tem muitas universidades no Brasil que não falam sobre isso. E recentemente a gente teve a mudança aí da grade curricular, as faculdades estão ainda se adaptando para oferecer esse ensino clínico. Então, querendo ou não, todos nós vamos ter um tendão de Aquiles, todos nós vamos ter uma dificuldade ou outra com a clínica, é normal. Mas nós estamos mudando isso aos poucos, né? Nós estamos transformando isso e realmente criando um cenário favorável, tá? Então, primeiro problema que pode aparecer aí é a falta de treino com pacientes. Porque se você não teve isso na sua graduação, teve muito teórico, talvez isso seja um pouco desafiador para você. Treinar com pacientes é uma coisa bem importante, porque a gente está falando de clínica, né? E quando a gente fala de clínica, o foco do farmacêutico, ele sai um pouco do medicamento, né? Eu vejo que a gente sempre fala na faculdade aquela frase que é bem importante, né? O farmacêutico é o profissional do medicamento, né? E de fato é o profissional do medicamento, mas quando a gente fala em farmácia clínica, a gente fala que o farmacêutico é o profissional do paciente. E o medicamento, ele se torna ali uma ferramenta de trabalho, né? A gente tem, por exemplo, o pedreiro. O pedreiro não é o profissional, né, do tijolo, do cimento. O pedreiro é o profissional que constrói, né, casas, constrói prédios aí. Ele não é o profissional do tijolo. Igual a gente não é na clínica o profissional do medicamento, mas a gente usa esse medicamento como uma ferramenta de trabalho para chegar em um objetivo terapêutico. Eu vou conversar com vocês sobre como que a gente vai superar cada um desses problemas, né? Outro problema bem comum que pode aparecer aí é a insegurança para lidar com o médico, e esse eu vejo que é o mais comum, porque quando a gente fala de farmácia clínica, a gente trabalha muito com os médicos, muito mesmo, diariamente, seja por encaminhamento, seja por conversa, reuniões, então a gente tem que estar preparado para conversar com esses profissionais. E aí bate uma insegurança muito grande, óbvio, porque muitos de nós passamos a graduação inteira ainda fechados no nosso mundo da farmácia e sem aprender essa questão de trabalhar em uma equipe multidisciplinar. E nesse momento isso é cobrado, tá? E não só com os médicos, né? Mas com todos os prescritores. Então, chegar e falar, olha, essa é uma prescrição que não está adequada, ou pode melhorar aqui, ou essa é uma boa prescrição, ou eu acho que você poderia trocar esse medicamento por esse, são orientações que a gente tem que dar para os prescritores. E muitas vezes a gente não se sente preparado. Bom, e aí vem uma das principais causas desses dois problemas aí primeiros, que é a falta de conhecimento em farmacoterapia. Eu vou explicar bastante sobre isso na nossa noite, né? Mas a farmacoterapia é uma coisa que tem que ser central quando a gente fala de farmácia clínica, né? Eu entendo que muita gente fala aí, tem que aprender muito farmacologia, mas a farmacoterapia é o que guia os prescritores. E é isso que a gente precisa focar para saber conversar, tá? E
Também a questão de desconhecimento dos serviços clínicos. O que que é serviço? O que que é procedimento? Como que se realiza isso? Né? Como que é cada um dos serviços? O que que você vai fazer em cada um desses serviços e tudo mais. Então, esses são os principais problemas. Eu tenho certeza que você se identificou com um ou com o outro e a gente vai tentar abordar esses problemas nessa noite, tentar arrumar estratégias para a gente ter melhores, para a gente conseguir melhores resultados atuando como farmacêutico clínico, melhorando a nossa atuação aí, tá bom? Bom, primeira coisa que eu acho que você tem que fazer, eu acho que aqui tem farmacêuticos formados, temos estudantes de graduação, temos já farmacêuticos de pós-graduação, e eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para você melhorar na clínica é entender em que ponto do caminho que você tá? E isso é verdade para qualquer situação, não só para farmácia clínica, mas para qualquer situação. Se você é um iniciante, você sabe o básico, você está no nível intermediário, você já está avançado nessa área, né? Isso é uma coisa importante para você definir agora, porque a sua estratégia para você melhorar parte da sua avaliação situacional, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Se alguém me falar assim, Wallace, eu acho que tem um bom caminho aí na estética. Estética está crescendo bastante ultimamente, né? A gente sabe que a farmácia estética está crescendo muito. Wallace, você vai atuar na farmácia estética? Eu vou falar assim, olha, eu acho que é um campo bacana, mas eu não sei nada de farmácia estética. Eu não sei aplicar Botox, eu não sei quais são os melhores procedimentos para deixar uma pessoa com a pele bonita, eu não sei o que, que tem de novo no mercado, eu não sei quais são os equipamentos que eu tenho que comprar. A minha avaliação situacional nesse momento é que eu não sei nada e que eu preciso de ajuda para começar nesse processo. Então, onde que eu vou começar? Eu vou começar literalmente do zero para conseguir atuar nessa área. Mas, se você me falar de clínica nesse momento, eu vou falar, não, eu sou avançado, eu entendo tudo de clínica, eu sei onde eu posso trabalhar, eu sei o que eu posso trabalhar, eu sei como eu tenho que trabalhar, eu sei tudo, mas é porque é a minha área de expertise. E aí, a primeira coisa que você precisa saber também, além dessa avaliação situacional, é o que, que você tem dedicado seu tempo. Né? Se você quer trabalhar com farmácia clínica é uma das áreas que a gente pode trabalhar. Farmacêuticos têm a bênção, né? Eu gosto de brincar que é a bênção e também é o maior problema do farmacêutico. Por quê? O farmacêutico ele pode trabalhar em muitas e muitas e muitas áreas. E ao mesmo tempo é um problema porque ele dificilmente consegue se decidir. E uma coisa que a gente precisa fazer é se decidir em que a gente quer trabalhar. Porque se eu dedico o meu tempo hoje à farmácia clínica, eu não consigo dedicar o meu tempo para aprender estética, por exemplo, ou para aprender outra área da farmácia clínica, ou, perdão, outra área da farmácia. E aí, isso me limita. Nós somos humanos. Então, se você começar a se cobrar aprender de tudo, você também vai ficar complicado aí. E uma coisa que você tem que saber, todas as áreas são importantes. Farmácia clínica, ela tá aí como estrela do momento, eu acho que ela vai ficar por um bom tempo, mas não dá para fazer farmácia clínica se as outras áreas pararem. Não existe isso, tá? Então, se você gosta muito de análises clínicas, continue sendo um excelente profissional nessa área, você vai brilhar. Se você gosta de indústria, você vai brilhar. Agora, se você trabalha nessas áreas e gosta de clínica, tá cada vez se apaixonando mais, venha e se dedique, né? Comece a fazer cursos na área, procurar cursos de farmacoterapia, coisas para você se aprofundar e dedique o seu tempo a isso, porque é isso que vai fazer diferença se você vai melhorar ou não. Então, eu trouxe um vídeo aqui para você, só para você ter uma ideia do que é isso, né? Eu acho que o vídeo ele explica muito mais do que as minhas próprias palavras. O que os japoneses fizeram, assim? Esse vídeo eu acho sensacional. Eles pegaram e colocaram 100 crianças para jogar. Deixa eu transmitir aqui para vocês. 100 crianças para jogar contra 3 jogadores profissionais, tá? Então, os jogadores são profissionais, e aí
3 jogadores profissionais contra 100 crianças. E o que vocês acham que aconteceu? Você acha que as crianças ganharam? Não sei se vocês estão vendo aí o vídeo, eu imagino que sim. Se não estiver aparecendo um vídeo, alguém me avisa ali, mas acho que está aparecendo. Está aparecendo. Então, os 3 jogadores profissionais contra 100 crianças. Então, às vezes você acha assim, não, na quantidade as crianças devem ganhar. E não, as 100 crianças levaram uma surra dos 3 jogadores profissionais. Por quê? Porque quem é já profissional, quem está no nível avançado, obviamente essa pessoa vai ser muito boa no que ela faz. Não importa ali se chegar a 100, 200, 300 pessoas, né? Se ela é um profissional, se ela já está no nível avançado, não importa, ela vai conseguir ser melhor sim, tá? Então, por que você precisa saber fazer muito bem a sua análise situacional nesse momento? Porque você tem que saber se você é uma criança nesse jogo ou já um profissional. E aí as jogadas são diferentes, as estratégias são diferentes, o que você precisa fazer é tudo diferente, né? Então, ali é só né, brincando, as crianças até pegam a bola de vez em quando, mas daí a pouco vem um dos 3 jogadores profissionais, pega a bola e faz o gol lá nas crianças, né? E isso é um ensinamento que a gente tem que ter para a nossa vida, né? Deixa eu só trocar aqui para a aula novamente. Então, em que ponto que você está? Está avançado? E aí, uma coisa para você melhorar é você ser sincero com você, né? O que você tem dificuldade? Ninguém precisa saber da sua autoavaliação, só você, tá? E você vai sentar, vai fazer num papel quais são seus pontos fracos e seus pontos fortes. O que você precisa melhorar para você conseguir atuar na farmácia clínica? Ah, eu acho que eu preciso melhorar, aprender bastante farmacoterapia. Eu acho que eu preciso melhorar aprendendo, sei lá, como que eu vou abrir o meu consultório, as questões burocráticas. Eu acho que eu vou saber, sei lá, acho que eu preciso trabalhar a questão de antibiótico. Eu sei pouco de antibiótico, é o meu ponto fraco. E aí você vai começando a fazer seu brainstorming, né? Eu não entendo nada de diabetes, eu não entendo nada de hipertensão, nada de asma. Eu não entendo quais são os serviços que eu posso oferecer, o que eu tenho que fazer em cada um desses serviços. Seja honesto com você, sente, faça um papel mesmo e vai fazendo seu exame de consciência ali para ver o que isso é bom, o que isso é ruim, para ver em qual parte do jogo você tá. Se você tá no nível avançado, se você tá no básico, se você é a criança ou se você é o profissional. E aí, não se critica, não se julga, porque tá tudo bem, tá todo mundo no mesmo caminho. Eu tenho pontos que eu preciso melhorar, você vai ter pontos que você precisa melhorar, eu tenho pontos muito bons e você também tem pontos muito bons. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. E o que vai diferenciar é você criar um plano para você melhorar nesses pontos que você tá com fragilidade, nesses conhecimentos clínicos, né? E eu já vou mostrar para você essa questão dos conhecimentos clínicos, como são importantes. E não só um ponto, mas uma data, tá? Eu gosto dessa questão de data, tipo, até mês que vem isso tem que estar pronto. Eu sou bem resolutivo nessa questão. Então, eu preciso melhorar em antibiótico terapia, eu preciso melhorar lá, sei lá, e entender sobre hipertensão. Se você não colocar uma data, você não vai sentar para fazer, entendeu? Então, a gente precisa de pôr data e começar a colocar as coisas para funcionar. E aí, como que a gente vai melhorar nos nossos pontos fracos, né? Você já sentou, já definiu, e eu vou trazer aqui algumas estratégias para vocês, que são estratégias extremamente importantes aí para a gente seguir e que vão fazer diferença, tá? Primeira coisa é você saber o que você pode e o que você não pode fazer, tá? Dentro da farmácia clínica. E isso é muito bem definido por essa resolução, que é a Resolução 585, de 29 de agosto, do Conselho Federal de Farmácia do ano de 2013. Essa é a resolução que, assim, é um divisor de águas. Ela, de fato, definiu o que o farmacêutico clínico pode e o que ele não pode fazer. Inclusive, é uma coisa importante porque as atribuições clínicas, elas pertencem ao farmacêutico, né? Isso é uma coisa que você precisa saber. Você não precisa de uma pós-graduação para atuar como farmacêutico clínico, né?
questão do título é uma coisa, mas a atuação clínica é outra. Então, você pode ter atribuições clínicas mesmo sem ter feito uma pós-graduação em farmácia clínica. Aí você vai fazer? Depende do que você sabe, do que você não sabe. Um médico hoje, quando ele sai da graduação, acabou a faculdade, ali na UFES, né? Saiu lá, terminou a UFES hoje, um médico. Você vai, sei lá, esse médico vai fazer uma cirurgia no cérebro de uma pessoa? Se você for ver na legislação, ele pode fazer, ele está autorizado, ele é médico. Mas ele não vai fazer na prática, porque ele sabe que ele precisa aprender muita coisa. Ele não vai arriscar a profissão dele, a conquista do diploma dele, fazendo um procedimento que ele não está treinado, né? E aqui a gente também é assim: sai da faculdade, você está autorizado a fazer, ter atribuições clínicas ali. Você vai fazer? Aí vai do seu exame de consciência. Você sabe fazer? Você é bom naquilo? Qual é o seu nível? É criança ali, básico, intermediário, avançado? E aí você vai ter o ônus e o bônus de desempenhar essa função, né? Se for certo ou errado, o ônus e o bônus. E aí, essa é a resolução que você tem que mastigar. Sentou, leia essa resolução. Ela não é grande, tá? Você pode imprimir no final da aula, já dar uma lida, o que você pode fazer, o que você não pode, quais são as atribuições, o que é esperado. E já vai clarear bastante o seu conhecimento quanto a isso. Para você conseguir essa resolução, é bem fácil, você vai entrar no site do Conselho Federal de Farmácia, procurar lá nas resoluções, ou digita no Google Resolução 585 de 2013 do CFF, já vai aparecer lá um dos primeiros resultados, tá bom? E aí, uma das coisas que eu recomendo é que você comece a fazer serviços mais simples. Por quê? Um dos principais erros, né, se a gente pensar naquele jogo das crianças lá, é você, sei lá, uma criança tentar fazer uma jogada super profissional ali, matar no peito e sair, driblar todo mundo. Enfim, ela não vai conseguir fazer isso porque ela é uma criança. E dentro dos serviços clínicos, a gente tem serviços que são mais simples e serviços que são mais complexos. Se você está no nível avançado, com certeza você vai conseguir fazer esses serviços de níveis mais complexos. Ou se você estiver no nível mais básico, você vai conseguir fazer esses serviços mais simples, tá? A questão é de você saber onde você vai se situar aí e o que você precisa fazer para conquistar ou saber realizar o próximo serviço. Então, quais são os serviços mais simples que a gente tem aí que todo farmacêutico tem que saber fazer? Educação em saúde, rastreamento em saúde, dispensação bem feita, manejo ali de problema de saúde autolimitado. Então, a gente tem ali a questão da indicação, da prescrição, isso tem que ser feito por todo mundo, tá? São serviços mais básicos, mas não são irrelevantes. Essa é uma questão que a gente tem que levantar. Serviço básico e aqui o serviço simples, eles são serviços que são fáceis de serem executados. Isso não quer dizer que eles são serviços que não precisam ser executados, tá? Vou dar um exemplo. Se você vai no dentista, todo dentista sabe fazer o quê? Uma limpeza nos dentes, né? Limpeza todo dentista sabe fazer. Quer dizer que você não pode, você não precisa fazer limpeza? Não. A cada 6 meses você precisa ir ao dentista para fazer limpeza nos seus dentes. Você sabe disso. É uma coisa que precisa ser feita. Não é porque o serviço é simples que ele é dispensável. Não é isso, tá? E aí, mas não é todo dentista, por exemplo, que faz um implante, né? Que faz uma cirurgia e etc. Esses serviços de implante são mais complexos, então o dentista ele vai procurar ali se especializar para conseguir oferecer esses serviços mais complexos. Então, saber em qual situação você está vai te permitir também saber em qual serviço você é capaz de realizar. São todos serviços clínicos, e os mais complexos aqui são os serviços de acompanhamento farmacoterapêutico, gestão da condição de saúde, revisão da farmacoterapia, conciliação de medicamentos, né? Monitorização terapêutica de medicamentos. São serviços mais complexos que, de fato, você vai precisar estudar mais. Ele já está no campo mais dos avançados aí. Ah, mas professor, eu não consigo fazer um acompanhamento farmacoterapêutico. Será que é por quê?
você realmente não consegue ou porque a sua etapa ali no seu caminho de crescimento dentro da clínica ainda não te permite fazer isso, né? Então, é o momento de você se situar. Comece pelos serviços mais simples. Faça uma excelente educação em saúde, faça um excelente rastreamento, uma excelente dispensação, um excelente manejo ali de problemas de saúde autolimitados. Fique muito bom nisso. Quanto melhor você ficar nesses serviços mais simples, mais fácil vai ser de realizar os serviços mais complexos, tá bom? Vamos lá. E aí, uma coisa que a gente precisa conversar. Quando a gente fala de farmácia clínica, a gente fala principalmente de farmacoterapia e não de farmacologia. E durante a graduação e durante todo o nosso aprendizado, a gente foca muito na farmacologia. E tá tudo bem, a gente aprender farmacologia é uma coisa extremamente importante. Mas na prática, o que é utilizado para saber qual é o medicamento, a dose, o horário, qual é o regime posológico, isso, quando eu falo sobre isso, eu estou falando de farmacoterapia, tá? A farmacologia, ela é uma coisa mais, claro, ela pode ser aplicada, ela pode ser de bancada, mas hoje o que a gente vê nas nossas universidades é muita farmacologia de bancada, tá? Tipo, que é importante, tá? A gente conhecer o que está acontecendo ali, mas ela é dificilmente aplicada na realidade, tá? Só para você ter uma ideia, né, o que é farmacoterapia e o que é farmacologia ali. A farmacologia, se eu for associar, por exemplo, com carro, vamos fazer uma associação para você entender, a farmacologia ela está mais voltada para como o motor do carro vai funcionar, né? Como ali as peças elas vão interagir, se quebra alguma peça, como que vai ser consertado, é o que a pessoa que trabalha com farmacologia vai fazer, né? Essa pessoa, ela vai estar ali pensando, será que como que esse medicamento pode ser melhorado? Será como que eu altero o tempo de meia-vida desse medicamento? Como que eu entrego para uma pessoa um medicamento com um perfil de absorção diferente, né? Tudo isso a pessoa vai pensar na farmacologia, né? Associada à farmacotécnica e etc. A farmacoterapia é diferente. Não está muito focada no como o motor do carro funciona. A farmacoterapia está focada em como você vai dirigir o carro. E são coisas diferentes, né? Eu, por exemplo, eu sei dirigir carro, mas se meu carro quebrar, eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu sei ali trocar um pneu, algumas coisas básicas, né? Mas eu não sei, de fato, sei lá, se queimar um motor, alguma coisa do tipo, quebrar alguma peça, eu não vou saber resolver, vou ter que ligar para o seguro, ir no mecânico, que é especialista nisso. Então, quando a gente fala de farmácia clínica, a gente tem que focar na farmacoterapia, que é como o carro vai ser dirigido, tá? A farmacoterapia é o que vai guiar as condutas, todas as condutas, tá? O que você vai precisar aí 90% das vezes para discutir, por exemplo, com o médico, né? Por exemplo, qual é o antibiótico que está sendo usado? Se você acha que está certo ou que está errado, isso vai ser com base na farmacoterapia, porque lá na farmacoterapia que diz qual é o antibiótico, qual é a dose, por quanto tempo, né? Tudo bonitinho. E onde que a gente estuda isso? A gente vai estudar a farmacoterapia, principalmente aí por diretrizes, por protocolos, saúde baseada em evidências, né? Quanto mais você saber, se tem uma dica que eu dou para você melhorar em farmácia clínica, e essa, assim, se você me escutar, eu te garanto que daqui a um ano você vai estar muito, muito, muito melhor, é dedicar o seu tempo em aprender farmacoterapia, tá? Quanto mais você saber, mais seguro você vai ficar para trabalhar em farmácia clínica, discutir com o prescritor, e menos medo você vai ter em todo esse processo, tá bom? E com certeza você vai evitar de cometer vários erros aí, tá? E uma coisa importante do erro é que nós não prescrevemos, mas nós aconselhamos. Então, quando a gente chega para um prescritor e conversa ali sobre uma prescrição, a gente está fazendo esse aconselhamento. E se a gente chega lá com um aconselhamento ruim, né, com uma orientação ruim, com uma avaliação ruim, e o prescritor percebe isso,
claro que a sua reputação vai cair. E aí que fica difícil de você construir uma reputação se você só dá, vamos colocar assim, se você só dá bola fora, se você só chega com recomendações que não são práticas, não são usuais ou são até erradas. Então, quando você trabalha bem com farmacoterapia, você começa a aprender isso e aplicar na prática, e trabalhar, e a sua reputação também vai melhorando bastante, a ponto que hoje eu tenho médicos que me ligam antes de fazer prescrição, sabe? Para consultar dose, não só dose, mas melhores opções terapêuticas, o que eu acho de tais medicamentos, né? Médicos que me ligam não só para consultar interações medicamentosas, mas para saber o que tem de novo, o que ele pode fazer em um caso complicado. Por quê? Porque isso é uma reputação que é construída ao longo do tempo, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa extremamente importante para você aprender agora, tá? Anota, pega o papel, caneta. Uma das melhores formas de você aprender farmacoterapia hoje é você navegar por esses aplicativos aí, tá? Eles são aplicativos de saúde baseada em evidências. Até pouco tempo a gente tinha esses aplicativos apenas em inglês, tá? Que era o Whitebook, perdão, oh meu Deus, acho que eu saí aqui. Não, aqui... Que era aqui o UpToDate, o Micromedics, que eram aplicativos mais conhecidos aí e que até então só em inglês. Hoje a gente tem um que é em português, tá? Que é o Whitebook. Obviamente o Whitebook ele não é um aplicativo tão bom quanto os outros, né? Os americanos. Mas ele, por ser em português, e ele tem o viés do SUS, né? Ele sabe o que os médicos vão utilizar no SUS, ele ajuda muito a gente, tá? Então, o que são esses aplicativos? Eles são aplicativos usados aí pelos médicos, principalmente, para definir condutas, né? Então, se você olha ali, um médico muito bom que veio aqui para a cidade e tal, entende tudo. Provavelmente, ele paga algum desses aplicativos, tá? Provavelmente ele usa algum desses aplicativos aqui e que ajudam ele nesse processo de tomada de decisões, tá? O Whitebook, ele é pago, mas ele, assim, gratuito aqui. O único que vai ter vai ser o drugs.com em inglês, tá? Mas eu preciso falar porque acaba sendo um investimento quando você quer trabalhar com farmácia clínica, tá? O Whitebook, ele é em português. Ele, agora, na Black Friday, ele tá em promoção. Eu comprei o ano passado na Black Friday, valeu a pena, porque o preço cai bastante. E o acesso é anual. E o que esse aplicativo traz de bom? Ele traz condutas, medicamentos, procedimentos, orientações ao paciente, muita coisa aqui importante, tá? Então, se você entra, por exemplo, eu quero aprender sobre a hipertensão arterial, né? O que eu vou fazer ali? O paciente chegou com uma prescrição de hipertensão. Antipertensivos aqui. Como que eu vou saber se está certo? Você abre lá o Whitebook, digita hipertensão, poderia ser qualquer outra doença, né? Eu peguei o exemplo de hipertensão, e você vai ver, você vai ler qual é o tratamento ali, o que vai ser feito, desde orientações ao prescritor, né? O que vai ser. Então, por exemplo, aqui, ó, se for hipertenso grau 1, com risco cardiovascular baixo ou moderado, vai iniciar com uma droga de primeira linha. Aí ele traz aqui quais são os medicamentos de primeira linha. Então, pode ser um desses aqui, qualquer um desses. E aí, você vai vendo as orientações que o próprio médico recebe. E você tem essa capacidade de olhar a prescrição que está ali, que você precisa liberar essa prescrição. Então, você cruza essas informações e vê se o que aquele prescritor está fazendo é usual ou não. E o que você pode sugerir ali para melhorar esse processo, tá bom? Então, vale muito a pena, em português, tá? Vejam essas promoções que eles sempre lançam aí, agora vai ter uma da Black Friday. Inclusive, se você tiver dúvidas, que pode ser que você tenha, entra lá, faça o cadastro, acho que você pode usar durante alguns dias gratuitamente. Hoje eu não consigo mais trabalhar sem esse tipo de aplicativo. Eu pago o Whitebook por conta do Brasil, mas eu já pago aplicativos mais caros, por exemplo, o UpToDate, porque
sem dúvida, é uma coisa que muda as minhas condutas, muda o que eu vou trabalhar e isso me ajuda muito, né? Bom, existem outros aplicativos aí, o Micromedex, o Dynamed e o UpToDate. Eu tenho acesso ao Dynamed, o UpToDate eu não tenho acesso ao Micromedex, mas o Micromedex é bom. A diferença do Micromedex para o Dynamed UpToDate é que o Micromedex é focado no medicamento, tá? O Dynamed e o UpToDate, eles são focados no tratamento das condições, tá bom? Então, ele foca mais na farmacoterapia do que no medicamento em si. São bem mais caros e são em inglês. Dá para resolver com o Whitebook, tá? Se você está aí na vida, se você puder investir, investa no Whitebook, que ele já é suficiente. Se você já estiver num nível bem avançado, esses aqui já se tornam melhores opções do que o Whitebook, tá? Preços, bem caro. Micromedex eu não consigo comprar, ninguém consegue comprar, só a instituição, tá? O Dynamed, ele é mais barato que o UpToDate, tá? Mas o padrão ouro do mercado é o UpToDate. O que o médico vai assinar é o UpToDate, tá bom? O UpToDate hoje, ele tá saindo uma licença para 3 anos, é bem caro, tá? Não assustem, tá saindo por R$ 5.000 mais ou menos com o dólar de hoje, tá? O Dynamed é mais barato, ele vai sair ele por uns 3.000, uma licença de 2, 3 anos. Mas é aquela questão, faz muita diferença se você trabalha com isso. Eu tenho muitos alunos, eu tenho muitas coisas para resolver, então eu preciso desse tipo de solução na minha vida. Isso melhora muito os atendimentos. Mas o Whitebook está sendo uma experiência muito boa aqui no Brasil e ele sai bem mais barato, bem mais barato. Anual, uma coisa que eu paguei, acho que foi R$ 400, não sei quanto que eles vão comercializar agora nessa Black Friday, mas valeu bem a pena, tá? Porque ali eu consigo ver várias condutas, várias coisas a serem feitas. O Drugs.com é uma boa opção gratuita para ver interações medicamentosas, tá? Então você vem aqui, clica nesse botão aqui que se chama Interactions Checker, tá? Esse botão, ele já te leva para um sistema para verificar essas interações e uma coisa que você tem que lembrar é que o melhor mesmo é o Micromedex, mas ele é pago e nem sempre a gente tem acesso, porque ele só é disponibilizado para empresas, hospitais, etc. Então, na falta desse, a gente usa esse daqui, o drugs.com. Você vai colocar todos os medicamentos aqui, se o paciente usa 20, você vai botar os 20 e vai ver lá as interações dele. E ele é bom porque ele traz essa questão aí de gravidade da interação também. Ele não traz só a interação. Quando a gente trabalha com clínica, a primeira coisa que a gente tem que focar é na gravidade. Se ela é grave, se ela vai trazer transtornos ao paciente e se ela existe na prática, porque às vezes a interação ela não acontece, ela só acontece no vidro, no laboratório, no ratinho, mas quando está acontecendo na vida real, a gente não vê ela acontecendo, tá? Então, ele já traz aqui, por exemplo, ó, o grau de evidência, né, aqui principal, moderado, menor ou desconhecido. E esse grau de evidência diz se é clinicamente significativo ou não esse processo. Então, eu sei que a interação, por exemplo, se for altamente significativa ou clinicamente significativa, eu tenho que ficar muito de olho, porque ela vai acontecer. E mais do que isso, ele também traz uma possível solução para o problema. Por exemplo, aqui, a rabdomiólise, nesse caso aqui de uma interação entre um amlodipino e simvastatina, ele diz que uma possível solução seria utilizar outro tipo de estatina, por exemplo, uma estatina mais recente, por exemplo, a rosuvastatina ou atorvastatina, ou você pode substituir o próprio amlodipino, dependendo de como a farmacoterapia do paciente está. E aí você vai conversar com o prescritor para isso, tá bom? E claro, a gente tem as principais diretrizes. As diretrizes, elas funcionam como um farol. Eu até deixei aqui um farolzinho, né, para vocês verem e se lembrarem desse processo. Elas funcionam como um farol.
esse farol, ele ilumina, ele orienta as pessoas que estão navegando ali no mar. E é isso que vai acontecer nessas principais diretrizes. Você tem que sentar e estudar a diretriz brasileira de diabetes, diretriz brasileira de hipertensão, diretriz brasileira de asma, e aí tem várias, algumas que eu coloquei aí para você. Tem algumas internacionais, que é bom você dar uma olhada, mas é isso que vai guiar a conduta do médico. Então, eu preciso saber, isso aqui é farmacoterapia, né? Diretriz é farmacoterapia. Então, entender os processos de escolha dos medicamentos, quando que entra um, quando que entra outro, isso vai melhorar bastante a sua clínica. E é isso que acontece na prática, na realidade, né? No dia a dia, a gente vai trabalhar com farmacoterapia, tá bom? Não é com a farmacologia. Claro que a farmacologia vai ajudar a resolver muitos problemas de farmacoterapia, por isso tem que saber também. Mas o que a gente mais precisa focar dentro da farmácia clínica é a farmacoterapia. Bom, outra coisa importante é a participação em grupos com outros farmacêuticos clínicos para discussão de casos clínicos. Porque, bom, os médicos, né, cardiologistas, eles vão ter amigos cardiologistas, né, endócrinos, eles vão ficar entre os médicos endócrinos. Então, procure amigos que trabalham nisso também, para você compartilhar seus casos clínicos ali, claro, nunca expondo o nome do paciente, mas pedindo segunda opinião, conversando, vendo o que eles fariam, porque esses grupos, eles ajudam muito a gente nesse processo, né, de construção do conhecimento. Ajudam muito mesmo. E hoje em dia a gente tem a facilidade, né, que pode ser um grupo online ali. Mas uma coisa que eu recomendo é que seja um grupo, não seja qualquer grupo. Ah, eu vou entrar agora num grupo do Facebook. Não, isso não vai adiantar. Tem que ser grupo de pessoas que você conhece, de amigos que trabalham nessa área, ou de pessoas de referência, alguém que está ali e que geralmente tem um conhecimento melhor do que o seu, né? Aquele grupinho que você vai poder contar, né? Para resolver os problemas, para te ajudar, para te orientar. Isso ajuda muito, tá bom? E uma outra coisa que dá para fazer para você melhorar é, claro, um estágio, uma visita, um período de treinamento em alguns serviços com operações reais, tá? E que possua supervisão de um farmacêutico clínico com experiência. Então, sei lá, talvez na sua cidade tenha um hospital que tenha um serviço de clínica implementado, não alguém que fale, porque a farmácia clínica, a gente tem uma coisa, tem um problema. Muita gente fala que faz, mas não faz a farmácia clínica. Então, veja um serviço que realmente faça farmácia clínica, que tenha atendimentos todos os dias, que você vai ver o farmacêutico atendendo, ou conversando com o médico, que fazendo encaminhamentos, né, resolvendo problemas ali, e aí você vai lá e pede um estágio, pede uma visita, isso vai fazer diferença para o seu crescimento. Isso aqui acho que é uma das coisas que mais vai fazer diferença, tá? Tem muitos locais no Brasil que já oferecem isso para você. Veja em universidades, tá? Veja em hospitais que já tem serviço implementado, isso é bem bacana, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu preparei. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar. Acho que agora a gente pode reservar um espaço para responder dúvidas. Eu acho que o caminho é esse, identificar ali as suas fragilidades, ver o que você pode melhorar e focar em farmacoterapia, ver esses aplicativos, o que você tem aí de disponível. Claro, vai ter curso, vai ter pós-graduação, tudo isso a gente já sabe que vai melhorar mesmo a nossa atuação clínica, né? Eu peguei alguns pontos que não são tão óbvios assim, e que às vezes passam despercebidos e que fazem muita diferença. Deixa eu ver aqui se tem dúvidas no chat. Tem uma aqui, a Adriana, desculpa, perguntou assim, se tem algum livro que você indica para ela estar começando a aumentar essa bagagem dela na clínica? Olha, Poliana, seguinte, o pessoal da farmácia clínica geralmente não gosta muito de livro, tá? Eu vou explicar o porquê. Porque todo instante, todo instante, as coisas mudam na farmácia clínica. É uma velocidade da luz, assim, sabe? Medicamentos que ontem eram indicados, hoje já não são, e assim, tudo vai mudando. E a questão do livro, né, ela é complicada porque o livro ele já chega desatualizado para venda, tá? Hoje eu tenho
uma experiência em editoração de livros, e às vezes você pega livros fora do país, assim, que só a tradução demora 1 ano. Já pensou quanto tempo que demora para traduzir um Hang Day ou alguma coisa do tipo? Vocês já pensaram? Né? A pessoa sentar ali traduzindo, não é Google, não, é uma pessoa que senta ali e traduz. Só nisso já vem 1 ano de defasagem, fora o período de diagramação. Então, não gosto de livros para conteúdo de farmacoterapia. Isso ninguém usa mais, não existe isso mais no mundo, tá? Existem os livros básicos, tá? Mas o que a gente vai usar? Os aplicativos que eu te mostrei. Onde que o médico vai aprender? Nesses aplicativos, porque quando sai um artigo novo, um medicamento novo, esses aplicativos eles atualizam na velocidade da luz, né? Por exemplo, aqui, esse aqui, o UpToDate, que é o padrão ouro do mercado, né? Se sai uma coisa hoje, amanhã já está no UpToDate. É uma coisa bizarra, sabe? Ele já diz lá qual é o estudo, qual é a indicação, quais os problemas. Já está tudo ali. E ali tem orientação de conduta. Ele fala, faça isso, faça aquilo. É muito interessante mesmo. E o livro não vai fazer isso. Se sair um medicamento hoje, já está defasado o livro, então não é bom. Quando que o livro passa a ser bom? O livro passa a ser bom quando ele fala de alguns assuntos mais básicos, tipo serviço farmacêutico, como estruturar. E aí eu vou indicar um livro que ele é bem bacana nessa área. Deixa eu escrever aqui. Aqui, ó. Ele é Práticas Farmacêuticas na Farmácia Comunitária. Apesar daqui ser farmácia comunitária, ele serve para qualquer ambiente, tá? E ele é do Cassiano Corre e do Michel Otuki. Esses são os escritores, tá? Esse livro aqui, ele vai começar a falar bastante de prática de farmácia comunitária, mas ele passa a falar sobre a consulta, sobre os serviços farmacêuticos, como que você realiza e tudo mais. Isso é um conhecimento que não muda, não vai mudar daqui a pouco. Esse conhecimento é um conhecimento sólido já, tá? Agora, conduta clínica é aplicativo e é diretriz. Acompanha a diretriz, lê diretriz, sai da aula, baixa as diretrizes, são gratuitas. Coloca lá no Google. Diretriz brasileira de diabetes, salva ela. Diretriz brasileira de hipertensão, salva ela. As mais recentes, todo ano sai, tá? Pega 2020, 2019, que são as mais recentes, e estude, tá bom? Já deve estar começando a sair as de 2021, inclusive. Todo ano tem revisão das diretrizes, justamente porque os tratamentos vão mudando, tá bom? Mais alguma pergunta? Danilo perguntou aí se existe qual revista científica que você talvez indicaria para estar acompanhando na farmacoterapia. Mesma coisa, mesma resposta, porque quando a gente fala de artigos isolados, é um pouco complicado, porque eu posso fazer um estudo agora aqui no Brasil de um medicamento X, sei lá, vamos pôr um medicamento para dor de cabeça, um exemplo simples. E aqui esse artigo dá um bom resultado, mas aí vai fazer lá na Itália e lá na Itália não tem um bom resultado. E aí vai ter um grupo de profissionais que vai pegar o artigo brasileiro e vai falar assim, não, eu gosto de prescrever esse medicamento X porque esse artigo diz que é bom. E aí vai ter um outro grupo de profissionais que vai pegar o artigo da Itália e vai falar, não pode prescrever de jeito nenhum, porque não é bom, esse artigo diz. E aí fica esse conflito, né? E como que se resolve esse conflito? Esse conflito, ele se resolve com algo que a gente chama de saúde baseada em evidências, que vai pegar todos os artigos desse medicamento X, vamos supor que tenha 20 mil artigos, 10 mil, 1.000, 100, não importa. Eles vão vasculhar toda a literatura científica do mundo inteiro, atrás de todos os artigos desse medicamento. Eles vão sentar e eles vão fazer algo que a gente chama de revisão sistemática, com ou sem meta-análise. E dentro dessa revisão, eles vão chegar numa conclusão, né? E aí cada artigo vai ter um peso ali, é como se fosse uma... Não é, tá, gente? Mas é como se fosse uma média, né? Eles vão ver qual é a média, onde que tá os resultados. Você está pendendo para o uso ou você está pendendo para não uso. Então, se você for ver artigos, prefira as revistas que publicam revisões sistemáticas, mas não existe uma que publique só isso, assim. São várias.
Mas onde que a gente pega isso pronto, mastigado? Nos aplicativos que eu ensinei hoje para vocês. Essa é a função, inclusive, dos aplicativos. O que que o UpToDate faz? Ah, vamos ver, vou dar um exemplo aqui da cloroquina. O que que o UpToDate faz? Ele vai lá, faz toda a revisão sistemática da hidroxicloroquina na literatura, pega todos os artigos do mundo inteiro, senta todo mundo numa sala, estuda artigo por artigo, vê as estatísticas, vê se são de boa qualidade, e no final ele dá um veredito para você. Ele vira e fala assim, olha, com base em todos os artigos que existem até hoje, é um bom tratamento ou não é um bom tratamento. No caso da hidroxicloroquina, eles decidiram lá, não é um bom tratamento para o COVID. Então, é isso que eles fazem. Por isso que já resume o nosso trabalho muito. Quando você pega um aplicativo desse, ele já fez a trabalheira de ir atrás dos artigos, entendeu? Então, eu vou deixar esses aqui porque tem o Whitebook aqui, que é um em português mais acessível, né? Mas padrão ouro, UpToDate e o Dynamed também é um excelente aplicativo, eu utilizo também. Mas é isso. Vamos ver que eu estou vendo algumas perguntas outras aqui. Tem alguma aí mais que você conseguiu selecionar, doutor Júlio? Tem aí, trabalho em farmácia pública, mas acha mais fácil realizar clínica em farmácia, em uma drogaria, talvez? Eu acho, olha, depende muito, Isadora, depende. Quando a gente fala de farmácia clínica, depende de muitas coisas. Depende do gestor, por exemplo. Às vezes o gestor lá da sua unidade pública, ele não quer, ou não tem verba, ou enfim, não tem farmacêutico suficiente. E aí você, mesmo estando no serviço público, vai ser mais difícil. Em outras situações, acaba sendo mais fácil. Quando o gestor, por exemplo, vê a importância, ele já está bem conscientizado, vê resultado, aí às vezes no serviço público fica mais fácil apenas a questão de conseguir paciente, porque ali o paciente não paga, tá? Mas isso não quer dizer que no serviço particular, na drogaria, isso não é possível, né? Tem exemplos no Brasil inteiro já de farmacêuticos cobrando por consulta e etc. E se dando super bem. E tem exemplos também no setor privado que não avançou. Então, tem redes aí de farmácia que não tem vocação para serviço clínico, o negócio é vender medicamento mesmo, e é a estratégia de negócios deles. Então, não vai ter como fazer no serviço privado também. Então, assim, sempre tem o pró e o contra em cada local. A questão é como você vai conseguir manejar isso, tá? Então, no serviço público, eu iria conversar com o meu chefe nesse momento, eu iria ver com o secretário de saúde, já marco uma reunião, converso com ele, já apresento, já chega com um projeto, entendeu? Então, cada local tem uma estratégia aí, mas os dois locais são possíveis e os dois locais também têm dificuldade. Só muda a posição aí, tá bom? E algum programa de farmácia clínica para prescrição e serviço? Tem algum que você talvez recomendaria? Olha, programas, eu não entendi se é de pós, se é de cursos, mas tem muitos assim no mercado, tá? Você tem que ver o que eu acho que você tem que ver. Veja alguém que você gostou, que você aprendeu. São muitos professores, são muitas pós, então tem vários estilos aí. Vai atrás daquele que você se sente mais feliz, entendeu? Não acredito. Porque se você pega lá um professor que você não gosta, você já vai ter dificuldade. São muitos, tem várias empresas aí, tá bom? Eu Então você acredito que tem a vários no questão. mercado. A única coisa que eu falo para você é, em relação à pós, consulte sempre o conselho para ver se aquela pós está sendo autorizada para registro em carteira depois, que é uma coisa mais burocrática. E aí, antes da sua matrícula, vê isso no conselho. Mas tirando isso, vai naquela que você se sentir mais confortável, ou que tiver com um corpo docente melhor, né? Tudo isso você tem que levar em consideração. Veja se os professores que estão lá, eles estão fazendo aquilo na prática, ou se estão só ensinando teoria, tá? Isso é bem importante. Veja se tem foco clínico, tá? Porque às vezes o professor é uma coisa que logo no início teve muito erro disso, de pós em farmacologia clínica. Isso não é farmácia clínica.
Uma coisa é farmácia clínica, outra é farmacologia clínica. Claro que para atuação, isso tem que ver lá a grade, se você tem semiologia, etc. Mas tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. E veja se o foco é em resolução de caso clínico, se tem ali atendimento, às vezes após tem algum consultório para você treinar. Vai vendo essas coisas, e aí você faz a sua escolha, tá bom? Deixa eu ver. Tem mais perguntas aí? Tem uma pessoa aqui, Patrícia, que ela perguntou: somos de uma empresa de atendimento domiciliar e estamos iniciando nossas visitas aos pacientes. Que dica Perfeito. você daria para nós? Olha, eu acho que essa questão de atendimento domiciliar é uma área maravilhosa para o farmacêutico, principalmente porque se ele sabe bem o que faz e ele está atendendo domiciliar, ele evita de gastar com muita coisa. Por exemplo, talvez um aluguel de um consultório super caro, ele pode ter uma sede um pouco mais simples, etc. E o que eu diria? Na realidade, é você trabalhar da mesma forma que fosse num consultório, no hospital, você entregar resultado. Porque eu acho que o que o paciente vai buscar é resultado. Se você não conseguir entregar bons resultados para ele, você não vai se destacar. Não importa se é no consultório, não importa se é ali no atendimento domiciliar, etc. Você não vai, entendeu? Então, o resultado. O que é o resultado? Por exemplo, se o meu paciente tem diabetes, qual é o resultado? É esse paciente ter o controle da glicemia. É esse paciente saber usar os medicamentos corretamente. É ele não ter crise de hipoglicemia. É ele ter ali todos os parâmetros de laboratoriais controlados. É ele não evoluir com doenças crônicas, tipo retinopatia, neuropatia, nefropatia diabética, tudo isso que a gente sabe. Então, essas são as metas que a gente tem que ter. Ir lá, conversar, trace metas a curto prazo, médio, longo prazo com esse paciente e preste um bom trabalho. Quando ele... E é uma coisa que eu vejo, assim, eu tenho uma amiga, que é a professora Valerie Reis, que ela começou lá na Faculdade Federal da Paraíba com o serviço. E no começo a gente abriu, eu estava lá, inclusive com ela, a gente abriu e não tinha muitos pacientes, entendeu? Só que como ela começou atendendo, 1, 2, e os pacientes foram vendo que era muito bom, foi crescendo absurdamente, ao ponto que hoje no serviço dela, tem dias que tem 60 pacientes esperando atendimento. É uma coisa que a gente fica assim, meu Deus, 60 pessoas esperando atendimento. Claro que ela é professora, então ela coloca lá alunos, monitores, um monte de gente, e ela fica só ali acompanhando caso a caso, e tem farmacêuticas da universidade que foram contratadas para isso acompanhando, mas olha como que cresceu. E sempre que eu vejo bons profissionais, isso acontece também. Então é isso que eu falo. Vai, entrega resultado que as coisas vão começar a aparecer. Fica bem tranquilo. Tá bom? Júlio, mais alguma pergunta que você identificou? A questão do programa que acho que foi a Roberta que perguntou anteriormente, é mais a questão de software, algum software que ajuda na farmácia clínica. Sim, a gente tem vários softwares hoje já disponíveis no mercado. O Clinicar, por exemplo, eu vou escrever alguns aqui, tá? Novamente, eu não ganho nada dessas empresas. Estou indicando só para você pesquisar e ver qual é o melhor, o que te atende mais, tá? Deixa eu escrever aqui. É o Clinicar X. Eles têm um serviço Eles têm um serviço muito bom de registro, né? De pacientes, acompanhamento de consultas. Tem o e-farmacêutico. Esses dois aqui, eles são focados na farmácia, tá? Eles foram pensados no atendimento farmacêutico, então eles têm soluções mais fechadas para a nossa realidade. Mas você não precisa ficar focado neles, tá? Tem o iClinic, por exemplo, que é da medicina, mas eles atendem outros profissionais. Então, se você quiser colocar,
e atender pelo iClinic, você pode. Porque o registro da consulta, ele é igual para todas as profissões. Claro, com algumas nuances tem, mas o registro de SOAP lá, que a gente conhece, né? Tudo bonitinho, ele é feito igual, tanto pela medicina quanto pela farmácia, é o mesmo procedimento. Então, não tem problema você utilizar um sistema que é da medicina, por exemplo, para fazer esses registros. E tem outros, você pesquisa, e eu acho que essa é uma grande sacada, assim, você pesquisar além do mercado farmacêutico, porque é um sistema de gerenciamento ali de pacientes e de registro de consultas. Os médicos já têm essas empresas há muito tempo, né? A Clinicário e farmacêutico chegaram agora, a proposta deles é que seja mais especializado para a gente, mas isso não quer dizer que a gente só possa usar eles, entendeu? Então dá uma utilizada aí. Oi? O próprio CFF também tem uma plataforma que Então, é o Registre, né? CFF, eu sempre falava que era o Sistema Registre. Registre, isso. Mas ele foi temporariamente desativado pelo Conselho Federal de Farmácia, porque parece que eles estão migrando de empresa a empresa de software que fica por trás, dando sustentação ao software, eles estão migrando. E nesse processo de migração, o sistema saiu do ar, infelizmente. Então, por enquanto, a gente não tem esse daqui, que é o sistema Registre Mais. Tá? E aí vai depender, esses daqui vai depender do seu bolso, né? Que tem cada um tem o seu preço. É obrigatório? Não. Tá? Você não precisa contratar essas empresas para você funcionar, não. Você pode ter o seu registro físico, tá? Você pode fazer o registro físico. Não é usual hoje, mas pode ter o registro físico. Pode você fazer os registros também em algum outro sistema próprio que você mandou desenvolver, tá? Então, não é essencial. Ajuda muito, claro, mas não é essencial. Mais alguma pergunta, Júlio? Acredito que de pergunta não, mas tem algumas observações aí a respeito do Micromeds, que uma época o Conselho disponibilizou uma senha, está ainda disponível essa senha para usar Micromeds? Eu acho que está disponível sim, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Que aí vocês testam. Só um segundo que eu estou procurando. Achei aqui. Eu vou escrever aqui. Vocês vejam se está funcionando, tá? Que é essa daqui. No meu celular, às vezes funciona e às vezes não. Por isso que às vezes eu não consigo usar. P5 ASW1. Então, a senha que eu tenho é essa daqui, tá? Era do aplicativo. Você faz o download do aplicativo. Deixa eu ver se é esse. É esse. Você faz o download do aplicativo no seu celular. Eu não sei se você consegue ver daqui, mas aqui. O aplicativo. Opa, aqui, ó. Aplicativo. E aí, no aplicativo, você coloca essa senha aqui e ele vai liberar. Mas é o que eu disse, às vezes funciona, às vezes não. Então, a gente fica um pouco refém aí, tá bom? E tem vários elogios aí, agradecendo. Eu faço minhas palavras da Poliana aqui. Excelente palestra, explanação com muita clareza, muito fácil. Eu não atuo, né, na farmácia clínica, e assim, muito bom, muito fácil de entender tudo aquilo que você quer passar. A mensagem foi claríssima. Te dar os parabéns por isso, viu, doutor Wallace? Fico feliz, fico muito lisonjeado pelo convite, espero que vocês tenham gostado bastante. E se tiver qualquer dúvida, pode mandar lá no Insta, esse é o meu Instagram. Pode mandar lá que eu respondo, tá bom? As suas dúvidas.
Tá bom. Tem um outro elogio aqui, agradecimento do Christian. Ele diz que acompanha seu trabalho no Instagram e te considera como uma referência, mas também uma inspiração para os estudantes que querem ingressar na parte clínica, né? Muito Obrigado, legal. eu fico muito Eu acho contente. que bom, né? Fico muito contente. Júlio, mais alguma dúvida você identificou? Ou a Não, gente acredito. pode encerrar? Acho que podemos, sim. Podemos, né? E isso só, mais uma vez, em nome do grupo técnico, eu gosto de agradecer esse espaço que o Conselho tem abrido para a gente. Agradecer ao Wallace aí, que nos colaborou muito bem com essa palestra dele de hoje. E passa a palavra aí, Denise. Então, agradecer mais uma vez ao Wallace, a todos os presentes aqui, pela forma brilhante que você passou as informações. Lembrar a todos a questão do certificado que será enviado para o e-mail que usaram para a inscrição, e também que o Dr. Wallace permitiu que a palestra fosse gravada, então, mais para o final da semana, ela já vai estar disponível no YouTube do Conselho, no canal do Conselho CRFES. Então, quem quiser rever alguma parte ou integralmente, ou quiser indicar para os colegas que não tiveram oportunidade de estar aqui hoje de forma ao vivo, né, que vai ter a chance de assistir novamente. Então, passo a palavra aí para o Dr. Wallace, para fazer as últimas considerações. Muito obrigado. Eu queria só finalizar, porque teve acho que foi Tiago, talvez, ele falou assim que o farmacêutico, é porque aqui eu tô com dificuldade de ler, mas ele falou assim que não cobra Não é assistência, não pode valorizado. prescrever, não é valorizado. Mas então, essa é uma visão até bem frequente entre quem não trabalha com a clínica. Quando você trabalha com a clínica e você entende o posicionamento do farmacêutico dentro da equipe de saúde, como farmacêutico clínico, você começa a ver como é importante esse trabalho e como traz resultado, né? Então, por exemplo, tem revisões sistemáticas no mundo inteiro já que afirmam que o acompanhamento feito pelo farmacêutico em pacientes com diabetes, por exemplo, diminui morbimortalidade desses pacientes. É uma coisa assim, que há pouco tempo a gente falava, nossa, não tem artigo que comprove, hoje a gente já tem. E a questão da remuneração, ela vem, claro, em consequência do seu trabalho, né? Claro, é difícil para todo mundo que começa é difícil. Outros profissionais de saúde também têm dificuldade de começar, inclusive cobrar, se posicionar no mercado. Isso é difícil para todo mundo, mas é possível, tá? E o que mais tenho é exemplos aí de profissionais que estão se dando bem sucedidos nessa área. A questão é saber se posicionar, a questão de não poder prescrever, honestamente, não é um fator limitante, até porque a nossa função, de fato, não é prescrever, a nossa função é observar a prescrição, fazer uma revisão dessa prescrição para ver se ela está correta ou não. Nós somos o último elo entre o paciente receber um medicamento com problema ou não, né? Se passar pela gente, acabou. O paciente vai receber um medicamento com problema aí. E você chegar num ponto de falar assim, olha, essa prescrição é uma prescrição com um problema, a gente precisa sentar e conversar, né? Ou sentar de cara a cara com o prescritor e conversar, então esse é o ponto que você tem que chegar. E ele falar assim, por que que tá com problema? Por conta disso, esse exame tá ruim, a diretriz disse isso, e nessa conduta esse é o melhor medicamento para ser escolhido. E a gente vê que, por exemplo, em hospitais, principalmente com a acreditação, que é aquele selo de qualidade, né, que é tão buscado por muitos hospitais, hoje é impensável não ter um farmacêutico fazendo análise de prescrição, é impensável não ter um farmacêutico que faça conciliação de medicamentos ou que participe de visitas multidisciplinares para discutir a farmacoterapia com os outros profissionais. Então, é uma questão aí de tempo também, né? A gente está avançando muito, 2013 para cá já foi muito avanço, te garanto que em pouco tempo isso aí vai estar muito melhor. Mas já tá bom, para quem está investindo aí. Nós começamos essa estrada recentemente, então ela está ainda sendo pavimentada, né? E com certeza a atuação de farmacêuticos clínicos que atuam de forma brilhante, assim como
o doutor Wallace, ontem nós tivemos o doutor Clóvis, e como outros que estarão aqui, vão demonstrando que esse ganho é constante e crescente, né? Com certeza. Então, a gente, de fato, eu falo que a gente acabou pagando um preço muito grande pelo período que a gente meio que abandonou, né, a profissão no sentido, não aparecia nas farmácias, assinava e nunca aparecia. Hoje a gente está colhendo o resultado, mas no momento que a gente começa a aparecer de novo, mostrar o nosso trabalho, nossa competência, a gente vai voltar a ter o reconhecimento. Então, a nossa geração é uma geração que está pagando uns juros aí, mas que vai colher, sem dúvida alguma, vai daqui a colher os frutos. Gostaria de lembrar a todos que quem ainda não se inscreveu, amanhã e quinta e sexta nós teremos a continuidade da Semana Capixaba da Farmácia Clínica. Não deixe de se inscrever, palestras desse nível aqui que a gente está vendo hoje e que viu ontem, com certeza vai ser o resto da semana todinho, né? Então, assim, acho que a gente pode encerrar, agradecer mais uma vez em nome da diretoria do Conselho e de todos os membros do Conselho, a presença de todos e a disponibilidade do Dr. Wallace, Dr. Júlio mediando aí, parabenizar mais uma vez o grupo técnico da Farmácia Clínica, que está, assim, como diz a Sheila, né, pocando, né, Sheila? Aqui no Espírito Santo a gente poca, né? Então, assim, agradecer mais uma vez e desejar sucesso a todos que abraçarem aí a atuação na farmácia clínica. Boa noite a todos, um abraço. Boa noite, um abraço. Boa noite, até amanhã. Até amanhã.